Nosso assunto hoje é inchaço pós-abdominoplastia. Dr. Davis Alber, cirurgião plástico, o que ocasiona o inchaço depois desse tipo de cirurgia? Então, Duda, o inchaço ele precisa ser diferenciado do seroma. O seroma a gente já falou num vídeo anterior, né, no nosso canal do YouTube, que é um acúmulo de líquido como se fosse um balão cheio de água. O inchaço é uma retenção de líquido também, só que ele não tem um balão, ele não é uma coleção líquida. Ele está impregnado no espaço intersticial. O que é o espaço? O que é esse espaço? Intersticial. Ele é também chamado de terceiro espaço. Então a gente precisa entender que o nosso corpo ele é formado por 70% de água, né? Então aonde que está essa água que a gente não vê? A maioria da água está dentro da célula, né? Então todas as células são compostas por água. A célula do fígado, o hepatócito, a célula da pele. E a gente tem um espaço entre as células, porque elas não são completamente unidas, e nesse espaço a gente chama de espaço intersticial. O outro local que circula líquidos são nos vasos, né? Então a gente tem o sangue, o plasma, a linfa, que também circula líquidos. A gente tem várias causas para esse líquido acabar acumulando no espaço intersticial. É uma função de pressão hidrostática, osmótica, enfim, mas na cirurgia normalmente acontece porque a paciente fez um procedimento e acaba lesando os tecidos, produzindo um processo inflamatório, e esse processo inflamatório acaba levando um aumento da permeabilidade dos vasos, deixando sair líquido. E aí acaba acumulando líquido no local operado. Não só no local, a gente pode acumular líquido sistemicamente também. A gente faz, por exemplo, uma abdominoplastia e muitas vezes nota que as mãos estão um pouco mais inchadas, né? O anel está apertado, porque tem uma resposta inflamatória, né? Sistêmica. Quando a gente tem um trauma, a gente tem mediadores inflamatórios, né, na cicatrização, e isso acaba aumentando a permeabilidade dos vasos, deixando a água sair para o espaço intersticial. A gente nota a diferença quando a gente palpa o local ou aperta com o dedo por uns 5 segundos e depois a gente retira e vê que forma uma depressão. Isso é o sinal de cacifo, que a gente chama. É diferente, por exemplo, do sinal de seroma. O sinal de seroma a gente aperta um lado e levanta o outro lado, mostrando que tem um balão com líquido ali. Então, o tratamento é completamente diferente. O seroma a gente já viu, a gente acaba precisando puncionar, muitas vezes, comprimir aquele local. E o inchaço pós-operatório, muitas vezes, acaba não precisando nenhum tratamento específico, mas sim, existe várias manobras e tratamento para a gente ter uma resposta rápida e terminar com esse inchaço o mais rápido possível. Dá para dizer que é inevitável, mas alguns cuidados podem melhorar. Sim, um fator importante é que a gente precisa ter uma boa alimentação novamente. Porque se a gente tem um aporte proteico adequado, a gente tem proteína circulando na corrente sanguínea, essa proteína retém líquido, certo? Então a gente acaba inchando menos se a gente tem um aporte proteico adequado. A gente acaba precisando evitar esforços exagerados no início, porque isso vai acabar, na verdade, mobilizando mais líquidos, né, naquela região, vai acabar acumulando mais edema. Então, um repouso relativo após uma abdominoplastia, e eu digo relativo porque não é para ficar camada o tempo inteiro, porque desta forma a gente acaba piorando outras coisas, né? Então a gente
deve fazer um certo repouso, porém levantar, dar algumas caminhadas, né? É importante. Outra dica importante é o uso da malha compressiva, porque o modelador ele vai comprimir aquele local operado, do abdômen, do contorno, para a gente ter uma retenção menor de líquidos ali. E a gente acaba precisando iniciar precocemente um tratamento de fisioterapia, porque o fisioterapeuta vai conseguir utilizar manobras, às vezes inicialmente manuais, de drenagem linfática, né, para tirar aquele líquido, aquela linfa acumulada na área operada e devolver ela para a circulação, para a gente, de certa forma, eliminar aquela retenção de líquido pelo xixi, pela urina, né? Então, refrisando, modelador, repouso relativo, fisioterapia, alimentação adequada, hidratação adequada, porque tudo isso, todo esse compêndio, a gente tem uma retenção de líquido menor, o inchaço vai embora mais cedo. Dá uma amenizada. Agora, a drenagem linfática é algo que as mulheres já estão acostumadas, né? Nós, gestantes, né? Quando a gente fica grávida, a gente aproveita muito a drenagem, porque realmente tem mais retenção de líquido, né, doutor? Isso mesmo. A drenagem linfática, ela é feita normalmente por profissional que entenda do processo pós-operatório. É uma drenagem um pouco diferente, porque tem um tecido que foi machucado, lesado. Se a paciente acaba causando uma lesão maior ali, ou seja, faz uma drenagem inadequada, esse processo se estende. Então a fibrose aumenta ainda mais. Então precisa seguir o acompanhamento com um profissional que entenda todo esse processo de cicatrização. Inicialmente vai ter então essa fase inflamatória, que vai ter a liberação, digamos, de líquido para o espaço intersticial, o edema, o inchaço. A gente nota que o local operado está dolorido, está inchado, tem cacifo. E depois de 4, 5 dias, esse edema principal, ele vai sendo regredido, vai sair. Então, a fase pior é os primeiros 3, 4 dias. Depois a gente entra numa fase que o edema grande já se resolve e a gente entra na fase seguinte de cicatrização, que é a proliferativa. A gente vai produzir o colágeno, a cicatrização, a fibrose propriamente dita. Então, nessa fase, o fisioterapeuta vai fazer manobras que não é bem uma drenagem linfática, mas sim com uso de equipamentos, às vezes com pompagem, vácuo, ultrassom, radiofrequência e também, muitas vezes, até uma drenagem manual para ajudar a passar por essa fase da melhor maneira possível, para não ter muitas retrações, muitos nódulos embaixo da pele que foi operada, né? E com isso se sentir recuperada, digamos assim, mais ou menos por volta dos 45, 60 dias, que é a fase que se resolve a grande maioria desse inchaço, né? Que na fase inicial é mais líquido e na fase final é mais fibrose, mais aderência, mais cicatrizes internas que a gente não vê, porém a gente praticamente não consegue beliscar a pele, ela está completamente grudada aonde foi feita a cirurgia. Então a gente vê que na fase inicial a pele ainda está solta e inchada, após os 15 dias até 45, 60 dias, aquela pele gruda. Vai tentar beliscar, ela parece que não vem. A paciente acaba se sentindo mais presa, né? Vai tentar se movimentar e parece que está toda meio dura. Toda dura, isso mesmo. Tá? O pós-operatório, em abdominoplastia, a gente já tem um vídeo também falando no nosso canal, né, com dicas no pós-operatório. Tá muito interessante, vale vocês darem uma conferida. Isso mesmo. E a gente tem uma sequência, assim, que auxilia o pós-operatório, né? Então, sempre alimentação, uma boa hidratação, evitar movimentos bruscos, né, para não ter muito inchaço e não ter abertura do corte. Depois respeitar essas fases da cicatrização para começar a implementar
alguma atividade maior, né? Então a paciente em torno de 2, 3 semanas já consegue voltar às suas rotinas, mas com moderação. moderação. Evitar carregar peso, evitar fazer movimentos bruscos para não abrir o corte. Ali é mais difícil abrir depois de 2, 3 semanas, né? Mas o que acontece é que se tu não tiver um cuidado adequado, a tua cicatriz vai acabar alargando, né? Então a gente quer que a cicatriz fique fininha, não apareça tanto. Então no início é importante respeitar aquele período para dormir um pouquinho mais flexionada, né? Evitar dobras no modelador, né? Então usar adequadamente o modelador com placas de proteção para evitar que aquelas áreas se criem dobras ou retrações, e com isso ela retornar às suas atividades físicas sem grande impacto na musculatura depois dos 60 dias, né? Começa gradual, começa com caminhadas, começa com alguns exercícios de membro superior e depois vai utilizando o tronco, né? Bom, então em 2 meses está recuperada, já volta às atividades, tudo tranquilo. Isso mesmo. Pode mostrar a barriguinha? Normalmente já não tem mais nenhuma mancha, pode se expor ao sol e usar o biquíni. Ai, que legal, a gente adora essa parte, né? Obrigada, Dr. Davis. Tá certo, muito obrigado.